Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição das Conversas sobre Medicamentos. É uma iniciativa que é desenvolvida em parceria com a farmácia do Centro Hospitalar de Entre Douro e Voga. Já tivemos duas, esta é a terceira e hoje vamos abordar o tema cuidados a ter no armazenamento e também na eliminação de medicamentos. Nos estúdios contamos com casa cheia, 4 profissionais do Centro Hospitalar de Entre Douro e Voga: Inês Neves, farmacêutica; Sara Rodrigues, também farmacêutica; Anabela Santos, técnica superior de Diagnóstico e Terapêutica de Farmácia, e Marlene Ferreira, técnica superior de Diagnóstico, Terapêutica e Terapêutica de Farmácia. Bem-vindas as 4 aos estúdios da Sintonia, obrigada por estarem cá. Já sei que é uma estreia na rádio e temos sempre aqui uma coisa da praxe que fazemos sempre nos finais de tarde, quando cá chegam têm que se apresentar aos nossos ouvintes. Então vamos começar pela Sara, naturalmente, para ser mais fácil. Sara, perceber um bocadinho como é que surge esta ligação à saúde e também ao Centro Hospitalar de Entre Douro e Voga. Eu sou a Sara Rodrigues, sou farmacêutica no Xédova há quase 5 anos. A minha ligação com a saúde vem da parte do meu pai, que ele é médico. Sou especialista há pouco tempo, desde novembro, e neste momento no Xédova estou ligada à área da qualidade e dos ensaios clínicos. Muito bem, uma introdução breve mas eficaz. Inês também, olá, bem-vinda. Perceber também um bocadinho quem é a Inês e também como é que surge esta ligação aqui ao Xédova. Olá, boa tarde, o meu nome é Inês Neves, sou farmacêutica, também especialista em farmácia hospitalar, trabalho há cerca de 6 anos aqui no Hospital da Feira. Atualmente desempenho as funções de gestão de armazém, ou seja, sou responsável pelos pedidos de aquisição dos medicamentos e o controle dos estoques. A ligação à área da saúde foi uma coisa natural que fui desenvolvendo ao longo do percurso académico e pela qual me fui apaixonando. Muito bem. Anabela, também a mesma pergunta. Olá, boa tarde. Eu sou técnica superior de Diagnóstico e Terapêutica da área da farmácia. A minha ligação ao Xédova iniciou em 2009, entretanto estive noutras áreas a trabalhar e voltei definitivamente em 2018 e, portanto, exerço funções técnicas de farmácia. A minha ligação à saúde tem a ver com gosto pessoal, foi uma área que sempre gostei. E depois candidatei-me e entrei e pronto, é isto. E assim foi, não é? Sim. Basicamente, o destino seguiu o seu caminho. É isso. Marlene ficou para Olá, o último. boa tarde. Mas, Sou a Marlene, sou técnica superior de Diagnóstica e Terapêutica de Farmácia. Já trabalho no Xédova há 14 anos. Neste momento desempenho funções na parte da produção de estéreis e não estéreis e inclusive outros serviços também de distribuição. Mas é uma área que realmente que eu gosto, estar com pessoas, e a área da saúde acho que sim. Muito gosto. bem. E hoje vamos falar sobre os cuidados a ter com os medicamentos, também como é que os devemos armazenar da melhor forma, mas antes disso existe aqui uma nota introdutória que as nossas convidadas querem deixar, não sei quem será, se calhar a Inês Sim. ou a Anabela, não faço a mínima ideia. Sim. Uma das duas irá fazer aqui uma nota introdutória apenas para podermos dar algum contexto a esta conversa. Bom, então, antes de mais gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje e foi com agrado que recebemos este convite e também agradecer à Rádio Sintonia por esta oportunidade. Então, os medicamentos são então produtos especiais e requerem, obviamente, cuidados particulares de armazenamento. Desta forma, conseguimos manter as propriedades ao longo do tempo até que termine o prazo da validade. Nesta situação, há que ter em conta que os medicamentos são sempre dispensados para uma determinada situação clínica durante um período de tempo que normalmente é limitado, dependendo das situações. Nem sempre é limitado, mas é sempre de acordo com uma posologia e uma via de administração que estão associados. Entretanto, antes de tomar qualquer medicamento é sempre fundamental seguirmos os conselhos do médico e ou farmacêutico e verificar as condições, aquilo a que nós designamos os 5 certos, que passa por saber se é um medicamento certo, se é para a pessoa certa, se é na quantidade certa, se é no momento certo e na forma certa, ou seja, se é para engolir, se é para mastigar, se é para aplicar na pele, nos olhos, um oftálmico, portanto, essa situação. Muito Hoje bem. estamos aqui
para falar sobre estes cuidados especiais. Exato, com estas premissas a ter aqui em cima da mesa, nos estúdios da Sintonia, nesta conversa de final de tarde, onde debruçamos mais uma vez sobre a saúde. Agora estamos com um ciclo de conversas em torno dos medicamentos. Ainda vão haver mais 2 conversas em quintas-feiras, depois das 7 da tarde. Penso que será já na próxima quinta o próximo programa. Mas a propósito dos cuidados a ter, e Anabela, mantemos-nos consigo, quais são os cuidados que devemos ter com os medicamentos? Então, embora este seja um assunto, lá está, do conhecimento geral, acho que já toda a gente ouviu falar um bocadinho sobre isto, nós achamos que nunca é demais relembrar e reforçar estas coisas. E existem, de facto, algumas regras que se devem adotar na conservação dos medicamentos em nossas casas. Por um lado, os medicamentos devem ser sempre mantidos ao abrigo da luz, da umidade e das temperaturas altas. É muito comum as pessoas em casa guardarem os medicamentos nas casas de banho, na cozinha, e são precisamente os locais onde não o devem fazer, porque existem variações de temperatura e umidade constantemente. É também recomendado que os medicamentos sejam então guardados num local seco e fresco, por exemplo, um armário que seja inacessível às crianças e de preferência que seja alto e fechado à chave. Pronto. Existem ainda alguns medicamentos que têm cuidados adicionais de conservação, como por exemplo aqueles que são refrigerados e que temos que colocá-los no frigorífico. Temos o exemplo das insulinas, das vacinas, alguns antibióticos, alguns injetáveis, existem algumas formas. E nestes casos nunca os devemos colocar na porta do frigorífico, porque a porta do frigorífico é o local onde há mais oscilação de temperatura, portanto abrir e fechar, portanto devemos sempre guardar numa prateleira, de preferência isolado dos medicamentos, por causa da tiração dos medicamentos e da própria transferência de cheiros e sabores para os alimentos. E assim, de uma forma muito resumida. Exato. Mas depois existe uma questão, e penso que quem nos está a ouvir se calhar já teve este conselho a ser dado por profissionais de saúde. Sim. A importância de conservarmos a embalagem do medicamento com a caixinha. Sim. E também com o próprio folheto. Que importância é que tem este? Sim, de facto é importante mantermos os medicamentos na sua embalagem original e juntamente com o folheto informativo. Por um lado, a embalagem original dos medicamentos permite a sua proteção, portanto, confere algum isolamento ao medicamento do ambiente exterior e, portanto, embora não seja a proteção total, mas confere sempre alguma proteção. E, por outro lado, também nos permite facilmente identificar aquele medicamento. Nós normalmente decoramos as caixas. Neste caso, em particular, existem também situações em que devemos estar atentos, que é as embalagens semelhantes. São medicamentos diferentes, mas com a mesma embalagem. Portanto, apesar de a embalagem nos permitir essa identificação rápida, não significa que não devemos estar atentos ao que é de facto o que está dentro da embalagem, porque existem esta situação de laboratórios usarem o mesmo molde de embalagem para todas as substâncias e pode existir essa confusão. Relativamente ao folheto informativo, é um folheto que acompanha sempre o medicamento, é um documento que é aprovado pelo Infarmed, que é a Autoridade Nacional do Medicamento, e inclui informações importantes, tais como as indicações terapêuticas, ou seja, para que é que serve, para que é que vamos tomar aquele medicamento, a posologia recomendada, qual é a forma de administração, quais são as principais reações adversas. São exemplos daquilo que contém no folheto informativo e daí ser importante guardarmos junto do medicamento. E estas informações são fundamentais para o uso racional do medicamento. Portanto, antes de tomar algum medicamento, devemos sempre consultar o folheto informativo, verificar a dosagem correta, verificar se temos alergia a algum dos componentes, conferir as orientações da posologia, por exemplo, se vamos tomar de manhã, se é à tarde, se é à noite, se é em jejum, se é após a refeição, e verificar, dar uma olhadela pelo menos nos efeitos colaterais. Os medicamentos para as crianças, existe aqui também esta ressalva, que devem ser armazenados separadamente dos adultos, porque podem induzir em erro, podem gerar confusão, e então às crianças só devemos dar medicamentos prescritos pelo médico
e nunca dar medicamentos de adultos às crianças, porque não é de todo aconselhado, mesmo que seja em doses inferiores, a menos que o médico recomende. E nesse caso, sim, podemos dar, mas sempre com cautela. E eu penso que ainda teremos um programa especificamente dedicado à medicação na área infantil, e até penso que vai coincidir com o Dia Mundial da Criança, que se celebra na próxima quinta-feira, dia 1 de junho, portanto teremos a oportunidade para aprofundar um bocadinho mais este dossiê, mas também porque estamos já em tempo quente e importa também dar este conselho aos nossos ouvintes. Como é que devemos conservar ou transportar os medicamentos, por exemplo, em dias de maior calor? E às vezes acontece quando as crianças têm que levar, por exemplo, um medicamento para a escola. Aqui estamos outra vez a entrar na área da infância, mas é uma questão de conservação. Marlene, que conselhos a dar nestes casos? Antes de abordar a questão, queria primeiro dizer o seguinte. Todos os medicamentos, antes de obterem autorização de introdução no mercado, são submetidos a ensaios de estabilidade em condições normalizadas e internacionalmente reconhecidas. Assim, o prazo de validade e as condições de conservação dos medicamentos são fixados em função dos resultados desses mesmos ensaios de estabilidade. Ou seja, nos folhetos informativos dos medicamentos é possível consultar todas as condições particulares de conservação, nomeadamente a conservação de frio, temperaturas entre 2 e 8 graus, ou medicamentos que devem ser conservados a uma temperatura inferior a 25, 30 graus. No entanto, alguns medicamentos podem não fazer referência a essas referências especiais de conservação. Nessa situação, a ausência dessas menções específicas é a conservação à temperatura ambiente que deve estar sempre, que prevalece. Tá bem? Quando a embalagem do medicamento refere conservar entre 2 e 8 graus, significa que estes medicamentos são geralmente guardados no frigorífico. Deverão ser retirados do frigorífico no momento da sua utilização, no momento de serem administrados, e devem voltar a ser colocados de imediato no frigorífico após a sua utilização. Quando um medicamento diz que realmente deve ser conservado a temperaturas inferiores a 25 ou 30 graus, estes medicamentos podem ser conservados no local habitual, depois apresentam estudos que demonstraram não haver alteração das suas propriedades quando sujeitos a temperaturas elevadas. No entanto, algumas formas farmacêuticas, como por exemplo supositórios, óvulos, alguns cremes, são mais suscetíveis de sofrerem alterações devido a essa temperatura ou calor. Então, na eventualidade desses medicamentos apresentarem alterações na sua aparência, na sua consistência, isso acho que é fácil identificar uma pessoa que esteja habituada, pelo menos ao produto, devem procurar, junto de um profissional de saúde, realmente perceber se devem ou não usar o medicamento e se está ou não a sua qualidade e a sua eficácia, se está realmente comprometida. Em caso de dúvida, mais vale levar um medicamento, por exemplo, à farmácia e perguntar ao farmacêutico. E perguntar, sim, ao farmacêutico, ou ao médico, ou ao profissional de farmácia, pronto. Relativamente ao transporte, realmente os medicamentos que necessitam de conservação do frigorífico, entre 2 e 8 graus, devem ser transportados em sacos isotérmicos, refrigerados, ou seja, podem juntar um acumulador de frio, por exemplo, e claro que sempre evitando a sua congelação, é um produto de frio, não de... Pronto. Todos os outros medicamentos devem ser transportados preferencialmente em sacos isotérmicos. No entanto, há uma situação que devemos estar, principalmente agora que vamos entrar na época do verão, os medicamentos não devem ser expostos durante longos períodos a temperaturas elevadas, como aquelas que se atingem nas malas e nos interiores dos carros estacionados ao sol. Ok, ou seja, ter também cuidado, não é? Nunca deixar um medicamento que precisa de ser acondicionado a determinada temperatura num carro, sobretudo exatamente, agora, nesta altura de tempo quente. Os estúdios já começam a ficar também aqui um bocadinho quentes aqui na rádio. Agora uma pergunta para a Sara, e penso que tem bastante importância também, e que damos também bastante importância a isto. Qual é a importância do prazo de validade, Sara? O prazo de validade Eu vou pedir que aproxime um bocadinho mais do microfone, porque senão é imperceptível. O prazo de validade dos medicamentos consta sempre da caixa do medicamento e também da embalagem que contém o medicamento, como por exemplo os blisters ou a pomada e os frascos dos colírios, por exemplo. E nunca se deve utilizar um medicamento que esteja fora do prazo de validade. Okay. Ainda que ter em conta que há medicamentos que possuem condições especiais de conservação, como é o caso, por exemplo, dos produtos oftálmicos e dos xaropes. Nestes produtos, eles têm um prazo mais curto do que o prazo de validade que consta da caixa. Mas este prazo está sempre inscrito na caixa. Diz, por exemplo, descartar após 28 dias a abertura.
Aqui é muito importante registar na caixa a data em que nós abrimos o medicamento para sabermos quando é que acaba esse prazo e podermos descartar depois do fim. Claro. Muito bem. E acaba por se cruzar um bocadinho a pergunta seguinte, que tem a ver com, a partir do momento em que o medicamento está fora do prazo ou que já não precisamos de o tomar, o que é que devemos fazer para descartar um determinado medicamento? Como é que nós nos desfazemos desse medicamento? Nunca descartamos um medicamento no lixo ou pela sanita abaixo. Para descartar um medicamento que esteja ou fora de prazo, ou que já não utilizamos, ou que o aspecto se encontra alterado, por exemplo, a aparência ou o cheiro, devemos entregar numa farmácia comunitária nos contentores da Valormed. E a partir daqui eles seguem o seu circuito apropriado. Para além dos medicamentos, também podem ser entregues na farmácia os acessórios que utilizamos para facilitar a administração, isto é, as colheres que usamos para tomar os xaropes, seringas doseadoras, os conta-gotas, entre outros. E é fundamental para isto fazermos uma revisão periódica aos medicamentos que temos por casa, que é para irmos tendo atenção ao prazo de validade e podermos descartá-los na altura certa. Muito bem. Agora é uma pergunta para a Inês. O que é que não devemos entregar na farmácia, Inês? Então, não devemos entregar na farmácia seringas, termómetros de mercúrio, material cortoperfurante, material de penso, lancetas e agulhas. Aliás, um dos grandes problemas que se verificam é o descartar de seringas, agulhas e lancetas, por exemplo, por pessoas diabéticas, no lixo comum. Isto representa uma prática totalmente desaconselhada e mesmo um risco de saúde pública, porque aumenta o risco de picada e, consequentemente, o risco de infecção. E, portanto, estes materiais devem ser colocados em contentores próprios, com tampa para poderem ser fechados, que são normalmente aqueles contentores amarelos e vermelhos que vemos nos espaços de saúde. Estes contentores devem depois ser entregues em locais próprios para poderem ser eliminados corretamente. Existem alguns projetos que visam a entrega e a recolha destes contentores, pelo que as pessoas deverão informar-se junto dos seus profissionais de saúde quais são as iniciativas na sua região. Se quisermos salvar algumas iniciativas aqui na nossa região, existe o projeto O Agulhão, que é desenvolvido e promovido pela Associação de Farmácias de Portugal, em que atualmente existem 2 farmácias aqui na feira que são aderentes e, portanto, as pessoas podem dirigir-se a essas mesmas farmácias, solicitar os contentores e depois entregá-los cheios e a farmácia irá descartá-los de forma correta. Outra iniciativa, assim um pouco promovida por uma entidade diferente, é em São João da Madeira, em que a própria autarquia local tem um projeto que entrega os contentores e depois recebe-os e elimina-os corretamente. Já estávamos a falar há pouco sobre calor e mais uma pergunta também relacionada com isso. Agora que se aproxima o verão e as férias prolongadas, às vezes acontece de irmos doentes ou precisamos de alguma medicação e temos que nos deslocar por um período ainda longo de tempo. Como é que devemos fazer neste caso para medicamentos que precisam de ter um cuidado especial? Há pessoas que fazem até a viagem durante a noite e que as temperaturas não são assim muito elevadas, mas há também quem faça a viagem durante um dia e nestes cuidados a ter, como é que podemos aqui evitar situações piores no que toca ao armazenamento dos medicamentos? Então, antes de viajarmos, é aconselhado ter em atenção a alguns pontos importantes no que respeita aos medicamentos. Por exemplo, antes de partir em viagem, devemos ter sempre uma lista dos medicamentos que vamos precisar, ou que precisamos ou que previsivelmente vamos precisar. Que precisamos, no caso, de medicamentos que sejam crónicos, ou que vamos precisar, por exemplo, o típico Benuron ou Brufen, que faz muitas vezes falta. Depois devemos arrumar esses medicamentos numa bolsa à parte. É fundamental levar connosco as receitas médicas dos medicamentos que são sujeitos à receita médica, ou então uma declaração do médico que descreve os medicamentos que habitualmente nós utilizamos. Este ponto é importante, por exemplo, nos aeroportos, em que muitas vezes é pedido o porquê de estarmos a utilizar aquele medicamento e há uma justificação. Pode também ser importante levar uma quantidade superior, no caso de medicação crónica, numa quantidade superior àquela que vamos previsivelmente necessitar, pois podem surgir alguns imprevistos e podemos ter que ficar mais tempo e assim já temos a garantia da medicação. Tal como a Marlene disse, então nunca devemos deixar os medicamentos no carro, uma vez que o calor pode alterar as suas propriedades. Também terem atenção que alguns medicamentos podem causar fotossensibilidade, isto é, podem causar a sensibilidade da pele à luz solar e, portanto, é importante informar-nos juntos dos nossos profissionais de saúde se aquele medicamento causa ou não alguma fotossensibilidade. Se formos viajar para determinados países, é importante a toma de medicamentos ou vacinas adicionais ou o uso de repelentes, pelo que devemos sempre falar com o médico ou farmacêutico para verificar as necessidades destes cuidados especiais. Existe uma especialidade que é a consulta do viajante, onde o utente pode obter todas estas informações.
Uma vez em países estrangeiros, devemos ter sempre atenção à composição dos medicamentos, uma vez que o mesmo nome em diferentes países podem nem sempre indicar a mesma composição. No caso de viajarmos para fusos horários diferentes, terem atenção a esta mesma diferença horária, se necessário ter sempre um relógio com o fuso horário original para podermos ter em atenção a toma dos medicamentos, os intervalos das tomas. Se formos viajar então de avião, guardar sempre os medicamentos na bagagem de mão, nunca na bagagem de porão. Isto evita que os medicamentos sejam expostos a temperaturas extremas, como aquelas que são no porão de carga, e também é útil no caso de haver algum extravio da bagagem, então nós temos sempre os medicamentos perto de nós, é muito importante. Muito bem, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, uma conversa que quer sobretudo dar conselhos úteis e também sensibilizar os nossos ouvintes para a importância de sabermos armazenar e depois também podermos também livrar-nos dos medicamentos quando já não precisamos deles. E agora, uma última questão que vai para a Marlene, que tem a ver com a importância de nós adquirirmos medicamentos apenas com a prescrição médica, ou seja, quando o médico prescreve através de receita, ou então por aconselhamento tanto do médico como do farmacêutico. Que importância é que tem este último conselho? Eu sei que se repete muitas vezes isto, mas convém se calhar frisar. É importante realmente termos em consideração o seguinte: ainda que uma pessoa apresente os mesmos sintomas de uma situação ou de uma patologia anterior, deve confirmar sempre com um profissional de saúde antes de comprar o medicamento habitual, para perceber se é de facto o mais adequado para a patologia e de acordo com a sua situação clínica no momento. Pois podem ter ocorrido alterações ao nível do seu estado de saúde ou, por exemplo, tratamentos em simultâneo que podem ter influência na escolha do medicamento, evitando-se assim possíveis interações farmacológicas. Outra situação: quando os sintomas de uma determinada patologia se repetem com frequência, o tratamento utilizado anteriormente pode não ter sido mais eficaz. Pronto, ou seja, repeti-lo às vezes pode voltar a acontecer o mesmo e acaba-se por não solucionar realmente a causa ou a patologia. Em todas estas situações, claro que não se deve hesitar em procurar ajuda junto ao profissional de saúde. É importante também que não partilhem os seus medicamentos com outras pessoas, o que acontece regularmente, não é? Os medicamentos que lhe foram receitados ou aconselhados podem não ser os mais indicados para os outros, ainda que apresentem os mesmos sintomas. O efeito que o medicamento tem sobre uma pessoa pode ser diferente do esperado em outra pessoa. Existem possíveis interações medicamentosas que variam de acordo com os medicamentos, nomeadamente um medicamento interage com outro medicamento, um medicamento interage com um alimento. Quem segue estas conversas sabe que já falamos sobre interações medicamentosas e não são apenas medicamentos, até um próprio chá pode desvirtuar aqui o próprio alimentos, suplementos ou mesmo outras doenças, outras patologias. São situações que diferem sempre de pessoa para pessoa, por isso devem sempre consultar, pedir ajuda. Lá está, os efeitos dessas interações, como eu estava a dizer, acabam muitas vezes por partilhando com outras pessoas os medicamentos, podem levar a que um só medicamento aumente a ação de outro medicamento, resultando em efeitos colaterais e aumentando a toxicidade de algum deles ou em conjunto. Outra de salientar que as interações medicamentosas nem sempre acontecem só em medicamentos sujeitos à receita médica. Ou seja, um medicamento não sujeito à receita médica pode interagir de igual modo com outro medicamento. Pronto. Para finalizar, existem medicamentos que não devem ser utilizados por mais do que uma pessoa, por poderem transmitir outras doenças, nomeadamente os pulverizadores nasais e vocais, colírios, produtos de otorrino, por poderem causar outras infecções, como por exemplo conjuntivites, entre outros, não é? Isso é, pronto. Muito bem, e penso que está terminado este programa. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Alguém quer dizer algo mais? Queria acrescentar só que eu falei dos contentores da ValorMed, que nem todas as farmácias têm. Portanto, o ideal é ou dirigirem-se diretamente à farmácia habitual e perguntarem se têm um contentor para descartar os medicamentos, ou então vão ao site da ValorMed, que lá tem todas as farmácias que
têm os contentores para se... Que aderiram a esta iniciativa, portanto. Muito bem, fica também aqui esta nota. Sara, Inês, Anabela e Marlene, muito obrigada às 4 por estarem aqui nos estúdios da Sintonia. E mais uma conversa sobre medicamentos, uma parceria entre a farmácia do Centro Hospitalar de Entrodor e Voga e a Rádio Sintonia. É tudo por hoje. Eu estou de regresso amanhã, depois das 6, com mais um programa Radar da Região, comentário político com Alferes Pereira, moderação de Filipa Gomes. Estou também de regresso, como sempre, nos blocos informativos. Boa quinta-feira.